O Podisto de hoje abordará a realização dos acordos políticos que deram fim à Segunda Guerra Mundial. De fato, apontaremos aqui que as discussões sobre o mundo pós-guerra aconteceram antes do final da guerra. Vamos nessa, que você vai com certeza compreender. Pedro Simon, conta aí como foi que os aliados resolveram se reunir para pôr fim à guerra. Após a capitulação da Alemanha, em março de 1945, e a rendição do Japão, em setembro do mesmo ano, os aliados mobilizaram forças para a realização dos acordos políticos que dariam, por definitivo, um fim à Segunda Guerra Mundial. Os aliados, bloco de países vitoriosos na ocasião e formados por Inglaterra, França, Estados Unidos da América e União Soviética, impuseram acordos de paz e também de sanções e segregações a países envolvidos no eixo. As nações também criaram uma nova sociedade internacional com o objetivo de evitar futuros embates no gênero. A Organização das Nações Unidas foi criada no pós-guerra, em outubro de 1945, e existe até hoje. Por meio de outros, deu-se a desmilitarização da Alemanha, a divisão da capital, Berlim, em ocidental e oriental, e duras sanções econômicas ao Japão. O mundo pós-guerra foi bipolarizado assim, dividido em duas áreas de influência, sendo elas capitalista e comunista. Posteriormente, dando início a esse contexto à Guerra Fria. Muito obrigado, Pedro Simon, pela sua contribuição. Agora, Marco Quintela diz aí para a galera com o que foi a Conferência de Yalta. A Segunda Grande Guerra não havia ainda chegado ao fim quando as três grandes potências aliadas começaram a se articular com vistas a reorganizar o sistema internacional pós-guerra. A primeira dessas reuniões aconteceu na cidade de Teherã, em novembro de 43. A segunda aconteceu em Yalta, na Crimeia, em fevereiro de 45. E a terceira em Potsdam, Alemanha, em julho e agosto também de 45. As duas últimas conferências foram decisivas nos rumos que tomariam a economia e o sistema capitalista internacional ao fim da guerra. O contexto histórico que envolveu as conferências de Yalta e Potsdam era de uma Europa devastada. Já era sabido das três grandes que a França e a Itália sairiam enfraquecidas da guerra, tendo em vista que o enfraquecimento econômico e militar relativo da Inglaterra, o contexto dos encontros implicava também uma União Soviética desapontada como a principal potência militar do continente europeu. Pode-se concluir, então, que Estados Unidos e União Soviética eram as duas grandes potências militares da época, sendo que os Estados Unidos ainda contavam com uma economia bem desenvolvida e em pleno crescimento, sendo que sua indústria chegou a crescer mais de 15% no ano entre 40 e 44. A Conferência de Yalta foi o ápice da cooperação entre Estados Unidos e União Soviética e demonstrou o declínio da Grã-Bretanha como potência. Nela, foi decisiva para o encaminhamento da mesma, o que de fato foi, mas não se deve esquecer que esses mesmos líderes estão representando os interesses estatais, e que em outras esferas também ocorrem discussões com outros líderes, sejam eles ministros ou conselheiros. Nesse sentido, para muitos americanos, Roosevelt, por estar velho e doente, foram incapazes de impor uma posição menos flexível, mas deve-se levar em conta também o fato de tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética necessitarem um do outro naquele momento, e por isso havia um espírito de cooperação mais forte nessa conferência. Dadas as condições econômicas, sociais e políticas do imediato pós-guerra, tanto na União Soviética e países da Europa Oriental, quanto nos países da Europa Central e Ocidental, não devemos estranhar que as palavras de ordem no mundo eram paz e reconstrução. E, a princípio, era perspectível um espírito de cooperação entre soviéticos e norte-americanos em alta, principalmente porque os Estados Unidos sabiam que não poderiam ignorar a participação dos soviéticos na edificação de uma nova ordem mundial. Esse mesmo espírito de cooperação, entretanto, parecia não alcançar os representantes britânicos. Churchill, menos otimista que Roosevelt em relação à cooperação com a União Soviética,
tinha uma posição menos amistosa do que a norte-americana e queria já uma divisão clara das esferas na influência na Europa. Sabia que logo após a retirada das tropas americanas da região, os interesses britânicos estariam ameaçados na região do Mediterrâneo. Afinal, já havia ocupação soviética no leste e centro europeu e queriam evitar que continuasse pela região sul dos Balcãs. Dentre as questões mais importantes discutidas e acordadas em alta, vale a pena destacar a questão da fronteira entre a União Soviética e Polônia. Alguns territórios poloneses e romenos foram entregues aos soviéticos, aumentando seu território e influência na região do centro-leste europeu, sendo que em 1939 já havia anexado a região dos Estados Bálticos. Mais precisamente agora, a fronteira dos territórios da União Soviética com terras polonesas se daria na linha Curzon. 2. Países que tinham fronteira com a União Soviética não teriam governos antissoviéticos. Ficou inicialmente acordado que o leste europeu, ou seja, os países que faziam fronteira com a União Soviética, não poderiam ter governos que fossem contra a União Soviética. O interesse soviético disso se dava pelo fato desses países terem servido de corredor para a entrada dos alemães no seu território. Isso mostra que a União Soviética já tinha certo domínio, certa influência sobre esses países, visto que essa parte já foi acordada que ficaria com a União Soviética, mas o resto do mundo ficou sob a esfera capitalista. Na época já inicial da Guerra Fria, Roosevelt foi muito criticado por diversos norte-americanos, por de certo modo ceder facilmente o território em questão ao domínio soviético. O governo da Polônia estava sendo sustentado pelo dominado governo de Lublin, o qual os soviéticos influenciavam diretamente. Passou então a ser requerido que os outros participantes foram inseridos, dentre eles poloneses exilados. Estados Unidos e União Soviética abordaram que a União Soviética iria entrar na guerra da Manchúria contra o Japão. Os Estados Unidos travavam na época uma guerra no Pacífico contra o Japão, em especial na Manchúria, praticamente sozinhos e por ter dificuldade de acesso à região, onde havia um núcleo militar industrial japonês. Foi necessário acordar com a União Soviética sua entrada na Guerra da Manchúria, ainda que para isso os soviéticos tivessem que romper um pacto de neutralidade nipônico-soviético de 41, através do qual os soviéticos e japoneses haviam se comprometido em não interferir no caso de uma guerra entre um dos dois países com países terceiros, como disse no acordo. Os chefes e governos das três grandes potências, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos da América e Grã-Bretanha, decidiram como um acordo que 2 ou 3 meses após a rendição da Alemanha e de cessão das hostilidades ao lado dos aliados, sem muita discórdia, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética deram em alta os primeiros passos para pôr fim definitivo à Segunda Guerra Mundial. Iniciaram as tratativas para o reordenamento geopolítico do imediato pós-guerra. Valeu, Quintela. E vem aí a Conferência de Potsdam, com Pedro Paulo. Vai lá, Pedro. Cerca de 5 meses após a Conferência de Alta, os três grandes aliados contra o fascismo internacional, sendo esses Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, voltaram a se encontrar em uma nova conferência na cidade alemã de Potsdam, a fim de retomarem as conversações iniciadas em Alta. Essa nova conferência foi realizada nos arredores de Berlim, em julho de 1945. Os três grandes, desta vez, apresentavam diferenças em seu quadro de representantes. Roosevelt já havia morrido e em seu lugar estava o novo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. A Inglaterra continuava representada por Churchill, pelo menos na parte inicial da conferência, pois mais tarde seria substituído por Clement Attlee, para quem perdera o cargo de primeiro-ministro inglês, e Stalin permanecia como representante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entretanto, o clima nos meses que antecederam a Conferência de Potsdam não era o mesmo de Alta. Em primeiro lugar, por conta do endurecimento político de Churchill em relação à União Soviética, particularmente no tocante à questão da Polônia. Tal endurecimento político esteve associado à ideia britânica de influenciar a nova formação do governo polonês, colocando sobre a liderança de um político simpático ao capitalismo ocidental. A impossibilidade de ver realizado tal plano levou Churchill a atirar-se contra os soviéticos, em discordância com a posição assumida por Roosevelt quando das tratativas de Alta. Isso foi uma análise dos desdobramentos que antecederam a Conferência de Potsdam. Outra circunstância que alterou o clima político em Potsdam foi a substituição de Roosevelt por Truman. Se no início da conferência
ainda houvesse dúvidas em relação à postura do presidente norte-americano nas negociações. À medida que as conversas evoluíram, suas convicções e propósitos revelaram-se muito distintos daqueles que seu antecessor Roosevelt. A exemplo da postura de Churchill, Truman também assumiu uma posição mais instigante com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os tempos eram outros e a posição dos Estados Unidos nas negociações havia profundamente se alterado, principalmente em razão dos acontecimentos de meados de julho, período que antecedeu a Conferência de Potsdam. O fator de maior relevância da Conferência de Potsdam foi o anúncio feito por Truman a Stalin sobre o sucesso do Projeto Manhattan, ou seja, o desenvolvimento e o sucesso dos testes dos Estados Unidos com a bomba atômica no deserto do Novo México. Isso foi um fator determinante no condicionamento de toda a conferência. As conversações de Potsdam foram realizadas com este pano de fundo, à disposição de um meio enorme de poder de destruição dos Estados Unidos. O cenário mundial entre as duas conferências confirmou que a guerra acabaria em pouquíssimo tempo. Afinal, a Alemanha se rendeu meses antes, no início de maio de 1945. Não é por acaso que o tema sobre o que fazer com a Alemanha no pós-guerra, discutido apenas marginalmente em alta, tornou-se prioridade absoluta em Potsdam. Uma preocupação visível, pelo menos para os ingleses e soviéticos, era assegurar-se de que a Alemanha não voltasse a ameaçar o equilíbrio geopolítico europeu. A solução encontrada foi repartida em zonas de ocupação militar, onde cada um dos aliados teria uma parcela que administraria, tanto a Alemanha quanto Berlim. E assim ficou. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França terminariam controlando 2/3 da Alemanha, não como decorrência da quantidade de sangue derramado durante a guerra, mas em consequência da proximidade geográfica da vanguarda de seus exércitos, além do fato de Stalin ter substancial parte da Alemanha Oriental aos poloneses. Embora a zona soviética de ocupação envolvesse os setores da capital de Berlim, ocupados pelos aliados, cobriria 1/3 da população alemã e percentual ainda menor das instalações industriais. Ainda foram tomadas medidas para evitar o rearmamento e a possibilidade de novos enfrentamentos bélicos com a Alemanha, dentre as quais encontrava-se a espinhosa questão da repartição da guerra. Quanto ao Japão, foi concedido ao Império Nipônico mais uma oportunidade para sua rendição, felizmente negligenciada. Gostei de Potsdam. Na sequência, Paulo Gabriel com Bretton Woods. Fala aí, Paulo. A Conferência de Bretton Woods ocorreu em 1944 e teve a presença de 44 nações, mas as decisões ficaram por conta dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. O acordo deles continuou em câmbio fixo ajustável, com controle de capitais e o dólar como moeda internacional, e uma paridade fixa de $35 a onça do ouro. Por isso, a Europa e o Japão contabilizaram a imensa perda humana e material enquanto o mundo vivia uma bipolarização entre capitalismo e socialismo. A Conferência de Bretton Woods decidiu a criação de instituições e normas com o intuito de gerir a economia mundial e abaixando as tensões e o impulsionamento, o comércio e o desenvolvimento. Entre as instituições estava o M e o Banco Mundial e, dentre outras normas, as taxas cambiais fixas e o mecanismo para alterá-las em casos extremos. A prática das duas guerras mundiais e do tempo entre as guerras levou a um consenso sobre que se necessitava de um acordo. Bretton Woods significou, em princípio, um meio termo entre uma visão unilateralista e uma admissão de que os Estados Unidos era a potência dominante. Este foi uma situação específica em que os países europeus estavam fracos, além de que logo após surgiu a Guerra Fria. No entanto, os poderes econômicos, políticos e militares dos Estados Unidos impuseram o dólar como a moeda internacional. Para que isso pudesse se sustentar, era necessário que este país assumisse a responsabilidade de prover a liquidez internacional adequada e garantisse a confiança com a baixa taxa de inflação interna, além de assumir o risco do sistema como emprestador internacional de última instância.
Além disso, era preciso que a potência hegemônica garantisse taxas de câmbio relativamente estáveis, assegurasse uma coordenação internacional de políticas macroeconômicas, proporcionasse empréstimos anticíclicos e mantivesse seu mercado relativamente aberto, pelo menos para determinados bens. No fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam na posição considerável de assumir a responsabilidade e enfrentar as tradicionais posições isolacionistas internas. E, por outro lado, nenhum país estava em condições de questionar essa posição. Agora Gleison com o Plano Marshall. Fala aí, Gleison. O Plano Marshall foi o primeiro programa voltado para a reconstrução europeia, sendo baseado no socorro financeiro para o setor industrial. Almejava socorrer os países destruídos pela guerra que não receberam doações por veto da União Soviética. Quando surgiu isso, aconteceu os movimentos dos governos europeus no pós-guerra. Naquela época, soavam para o governo norte-americano como uma potencial ameaça soviética sobre a Europa Ocidental. O projeto foi aprovado pelo Congresso norte-americano, mencionava os objetivos almejados com o Plano Marshall. O plano foi anunciado após o rigoroso inverno europeu de 1947, que sacrificou ainda mais a população e a produção de alimentos. Os recursos enviados aliados à participação do Estado foram decisivos para a reconstrução industrial, que os governos da Europa investiram maciçamente em setores básicos. Através disso, houve na Europa um aumento na produção de energia e na capacidade de refinamento do petróleo. O Plano Marshall foi, portanto, essencial para a recuperação europeia, permitindo a reconstrução industrial, consagrando como a operação econômica e ideológica mais bem-sucedida no século XX. Esse podcast procurou mostrar que, do ponto de vista geral, os acordos relativos à Segunda Guerra Mundial tiveram um enorme peso para que a ordem bipolar e a Guerra Fria se tornassem uma realidade. O leste europeu transformou-se na mais importante zona de influência do socialismo soviético. Em contrapartida, os Estados Unidos asseguram toda a porção ocidental do mundo europeu e impuseram também sua influência ao Japão, freando assim uma possível hegemonia completa do socialismo no Oriente. Essa divisão do mundo em zonas de influências entre capitalismo e comunismo serviu de combustível para o antagonismo político e a doutrina da Guerra Fria. Por consequência, desenvolveu-se uma corrida armamentista muito competitiva entre os Estados Unidos e a União Soviética, que, em última instância, gerou a demanda efetiva e o crescimento econômico nas duas zonas de influência. Na perspectiva aqui apresentada, as conferências assentaram as bases objetivas para o nascimento da Guerra Fria. Essa, por sua vez, muito mais que um mero conflito ideológico, mostrou-se necessária a consolidação de uma política econômica, cujo objetivo maior era a sustentação da prosperidade dos Estados Unidos, sua hegemonia internacional e a reconstrução do sistema capitalista mundial. E ficamos por aqui, esperando que você tenha compreendido esse pod isto. Um grande abraço.